Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele nasceu no estado líder na produção de suínos no Brasil. É filho de suinocultores e também construiu carreira na atividade, mas bem longe da região sul do país. Foi em Mato Grosso que o Jonas Stefanello formou-se veterinário e selou uma parceria profissional que já dura mais de 2 décadas com uma família que tornou-se referência no ramo, com granjas modernas e um frigorífico com capacidade para abater 3.000 suínos por dia. Responsável pelas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade da Nutribras Alimentos, o nosso convidado fala sobre os desafios do setor e as perspectivas com o mercado, destacando o foco na conquista cada vez maior do espaço da carne suína no prato do brasileiro. Apesar do consumo per capita do produto por aqui ser equivalente a pouco mais de 1/3 do registrado em alguns países da Europa, ele está quase 40% maior que há 15 anos, segundo o IBGE, resultado que alimenta a expectativa para o futuro, explicando a frase usada como título deste episódio, que reforça a crença no potencial do mercado interno. Jonas Stefanello, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Já agradeço de antemão a sugestão da Stephanie Romero, minha colega, de profissão, por ter sugerido o teu nome, Algum tempo atrás, a gente já estava buscando ali fazer um episódio sobre a Nutribras, e é um tema muito bacana, e ela falou, olha, vamos falar com o Jonas que você vai ter várias informações legais, inclusive falando sobre qualidade, afinal de contas você é gerente ali de qualidade da Nutribras Alimentos, que desenvolve um trabalho fantástico aqui em Mato Grosso, ganha escala nacional e também internacional. Então eu agradeço muito por você disponibilizar esse tempo para bater um papo com a gente, trazer mais informações da nossa suinocultura, de mercado, de qualidade da carne, de tudo que vem pela frente aí dessa atividade tão fantástica que a gente tem um avanço tão grande aqui em Mato Grosso. Seja bem-vindo, Jonas. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Obrigado, Patrone. É uma satisfação a gente poder estar contribuindo aí, com um episódio aí do seu podcast que tem contribuído tanto com a comunicação aí do agronegócio, que é tão importante que a gente tenha bons comunicadores falando do agro, realmente o que é a realidade do agro, e é um canal muito importante de comunicação que você tem feito aí com o seu trabalho aí na mídia. Legal. É uma satisfação poder estar contribuindo aí com o seu trabalho. Maravilha, cara, agradeço de verdade. E já te pergunto, cara, agora há pouco a gente conversou ali, falou assim, vou atrasar um pouquinho o horário que a gente marcou, porque eu tô aqui no trânsito, tá com Parisiga aí na 163, graças a Deus aí, é o bom trabalho também de tanto do governo do estado quanto dos produtores, que permitem ali a grande arrecadação por meio do FETAB, essa duplicação, enfim, saindo. Mas eu falei disso aqui só para perguntar, se você que está sempre aí rodando na estrada, você tem costume também de ouvir podcast, cara? Tenho sim. Eu acho que é uma ferramenta muito legal, E a gente tem usado isso bastante, inclusive quando está aí nos Parisiga aí da vida aí na BR-163, felizmente agora é um Parisiga pro bem, Antes era um Parisiga só para tampar buraco. Aqui na nossa região a gente ainda está passando bastante por isso, mas a duplicação já está vindo, a gente já está vendo aí as empreiteiras colocando a mão na massa e finalmente a duplicação da BR-163 é uma realidade. Maravilha, cara, maravilha. Bom, vamos lá partindo para a introdução do nosso bate-papo, porque as pessoas te conheçam um pouco mais. Você trabalha com suinocultura, vem de um estado que quase não tem suínos, Me fala um pouquinho da tua origem aí, como começa a tua ligação com essa atividade tão maravilhosa? Exatamente, eu sou natural de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, na cidade de Xaxim, meu pai era suinocultor, desde quando eu era criança eu já tive contato aí com a suinocultura, porém migramos aí para o Mato Grosso, meus irmãos mais velhos vieram aqui para a região de Sorriso, inicialmente no ano de 1984, e aí na sequência, em 1992, então vieram meus pais, eu vim junto, mas fiz faculdade de Medicina Veterinária em Cuiabá, eu sou egresso aí da Universidade Federal do Mato Grosso, da 5ª turma de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso, e como estava no sangue aí a suinocultura, a gente foi direcionando o aprendizado e a formação do curso em suinocultura. Tive a oportunidade aí na época, como o curso era novo, na Universidade Federal do Mato Grosso, eu recebia muitos professores vindo da região sul, procurando novas oportunidades para produzir pesquisa, para crescer dentro do meio acadêmico, e tive a oportunidade, então, de ter muitos professores que tinham conhecimento em produção de suínos, conhecimento em nutrição, e que me orientaram aí em bons estágios,
né, deram uma atenção especial, porque eu era um dos poucos alunos na época que me interessava por suinocultura aqui no estado do Mato Grosso, né? Dias atrás a gente teve aí o seminário estadual de suinocultura, né, promovido pela Crismate, e eu estava juntamente com o senhor Luiz Salles, lá de Rondonópolis, nos recordando que quando eu era acadêmico ainda do curso de veterinária, eu participei do primeiro seminário estadual de suinocultura e existia muito pouco de suinocultura aqui no estado do Mato Grosso. E hoje o Mato Grosso já desponta aí, já se posiciona como o quinto maior produtor de suíno, né, do Brasil, e com a condição, né, de ir para os maiores produtores de suínos do Brasil, devido às nossas condições, principalmente de recursos naturais, né? Então, um pouquinho aí da minha história profissional, né? E após a minha formatura, então, e eu ingressando no mercado de trabalho, encontrei aqui na região onde a minha família já estava instalada, a família Lucion, né? Que vinham lá de Ouro Verde, Santa Catarina, pertinho da minha cidade, ali também no oeste, né? Alguns quilômetros, mas que nós não nos conhecíamos, né? Nos viemos conhecer aqui em Sorriso, eles empreendendo aqui com a produção agrícola, pensando em levar a safra de milho para Santa Catarina para alimentar a suinocultura deles de lá, e ao mesmo tempo vendo um potencial enorme da suinocultura crescer aqui no Mato Grosso e resolvendo então investir em suinocultura aqui na região. Foi aí que houve uma sinergia, né, dos nossos projetos de vida, né, eu procurando empreendedores querendo colocar a suinocultura aqui no estado, e a família Lucion vindo de Santa Catarina, enxergando esse potencial e com vontade de começar a suinocultura aqui. Então aí começa uma história já que se vão aí 24 anos juntos, né, trabalhando com a família Lucion, o Paulo Lucion já desde o início, né, despontando aí como uma liderança no setor, com a visão bem à frente do seu tempo, e um empreendedor que já vinha com a questão da sustentabilidade aí no seu DNA, já procurando montar realmente um negócio consistente, né, baseado em sustentabilidade para que fosse duradouro, né, e isso me agradou e me incentivou muito a gente continuar junto nessa caminhada. Então aí tem um breve resumo de como que eu cheguei aqui no Mato Grosso e quando começou aí a minha história juntamente com a família Lucion e a NutriBras Alimentos. Maravilha. Deixa eu só tirar algumas dúvidas aqui que sempre surgem ali e tem alguns pontos tradicionais que eu gosto sempre de buscar para ativar um pouco a memória, inclusive das pessoas que participam aqui, né? Você veio para cá então nos anos 90, como você relatou, junto com seus pais, e você é filho de suinocultor. Qual que é a primeira lembrança que você tem lá de suinocultura? O que é a primeira imagem que lhe vem na cabeça? A região sul é a região fria e os desafios da suinocultura são muito diferentes do nosso, né? Então, assim, a primeira imagem assim, que eu me lembro era justamente o sistema de aquecimento para aquecer os leitõezinhos ali quando eles nasciam. Que ele tinha um desafio muito maior do que a gente tem aqui no Mato Grosso, né? A gente fornece, né, uma fonte de aquecimento para os leitões aqui no Mato Grosso também, porque eles têm essa necessidade, mas hoje já é bem diferente, né? A gente tem climatização, né, um sistema muito diferenciado. Mas justamente era o que me vem na memória é aquele leitãozinho novinho, uma necessidade de aquecimento devido ao frio lá da região sul, da região de Santa Catarina. Maravilha. E aí quando vocês vêm para cá, tua família muda para cá, vocês seguiram na suinocultura, assim, tendo granjas também ou não? Não, não. Meus pais, minha família veio para cá e partiu para a produção de soja, né? Então saíram da produção de proteína animal, né? Obviamente lá em Santa Catarina, as propriedades muito pequenas, né? Era quase que uma necessidade de você diversificar e ter algum tipo de produção mais verticalizada para conseguir sobreviver. Já aqui no Mato Grosso, a condição de terras mais extensas, né? A produção agrícola já viabiliza as propriedades, né? E a gente vê hoje assim que a integração da agricultura com a pecuária, ou seja, ou com a suinocultura, ou com bovino, ou com frango, ela é um plus, né? Ela é algo que vem somando com a sustentabilidade das empresas, né? Da fazenda, da fazenda daquela empresa familiar ou de uma empresa mais estruturada, mas a integração da agricultura com a pecuária hoje ela vem como um complemento, algo que dá sustentabilidade para a propriedade, que aumenta a renda da propriedade, né? E que viabiliza aí o crescimento. Mas lá em Santa Catarina era algo meio que de sobrevivência mesmo. Ou você tinha uma atividade ou de gado de leite, ou de frango, ou de suíno, ou então você não sobrevivia com aquela propriedade rural, né? E aqui no Mato Grosso a família veio, mas foi para a produção agrícola.
Perfeito, perfeito. E aqui só para aquelas pessoas que não conhecem muito do campo, né, do nosso público aqui, as pessoas que não são do agro, literalmente, eu brinquei ali, né, veio de um estado que quase não tem suínos, porque Santa Catarina é o maior produtor, é o estado que mais produz suínos no Brasil, né, quase 30% no ano passado, seguido aí do Paraná, que está com cerca de 22% aproximadamente. Como o Jonas bem relatou aqui, Mato Grosso tem alavancado, né, chegando já à quinta posição e com muitas perspectivas de que no futuro aí a gente alcance postos ainda mais altos, né, Jonas? Justamente por conta das nossas características, é que você acabou citando já, né, essa possibilidade que nós temos de integração tão forte, de verticalização da produção, já que produzimos o milho, né, produzimos aí a soja, produzimos os alimentos, né, dos animais, né, tanto bovinos quanto suínos, enfim, e aí a gente consegue realmente agregar esse valor investindo de fato nessa conversão da proteína vegetal para proteína animal, né? Exatamente, eu acho que esse é um grande diferencial aqui do Mato Grosso e é onde ele se apresenta aí como uma alternativa de crescimento na produção de proteína animal. O Mato Grosso já é líder na produção de bovinos, né? Bovinos de corte, mas a gente tem um potencial muito grande para aumentar a produção de suínos aqui no estado do Mato Grosso. E essa integração da suinocultura com a agricultura, né, é algo que, inclusive, deu muito fôlego de crescimento para a própria Nutribras Alimentos. Né, eu vinha falando aí que o Paulo Luciano, desde o início, já tinha no seu DNA essa questão aí da sustentabilidade, né, e realmente isso fez toda a diferença. Né? Ele me falava lá no início, ele dizia assim, a questão ambiental é a única coisa que pode barrar o nosso crescimento da suinocultura aqui no Mato Grosso. Então, a partir do momento que a gente conheceu a tecnologia do biodigestor, ele falava assim para mim, corre atrás, vai procurar essa tecnologia onde precisa, traz aqui, porque essa tecnologia do tratamento de dejetos com biodigestor, além de resolver uma demanda ambiental, a gente vai criar um sistema onde vai impulsionar a agricultura e isso vai ser importantíssimo para o crescimento da atividade. E realmente foi o que aconteceu, né? E a gente vê aí a integração agricultura com pecuária, agricultura com suinocultura, enfim, cada vez mais difundida, né? E cada vez mais surgindo novas tecnologias, eficiência, né? E resultando em muita produção de alimentos. Maravilha. E aí, Jonas, você falou que já são aí mais de 20 anos, né? 24, se eu não estiver enganado, que você falou dessa parceria, desse trabalho conjunto, né? Que você faz ali com a família Lucion. E aí, para a gente só trazer aqui para quem está nos ouvindo, eles têm aí aproximadamente 4 décadas ou mais de 4 décadas nessa atividade, né? E você começou, evidentemente, pelo tempo que você está junto com eles, você começou ainda nas atividades de campo, né? E posteriormente veio ali para a unidade Fabril, né? Para o frigorífico. Me fala um pouquinho dessa caminhada e desse tempo de história aí. Então, inicialmente, a família Lucion produzia os suínos e vendia no mercado para os frigoríficos existentes. Bem no início mesmo, Patrone, a batalha era muito, muito grande. Para começar, a gente não tinha nem asfalto no acesso à granja, onde fica ali no município de Vera, não tinha acesso de asfalto na frente da fazenda. Então, nós fazíamos 15 quilômetros de estrada de chão até chegar na BR-63, que parecia 100 quilômetros. Tinha situações em que precisava ir um trator na frente para puxar o caminhão carregado de suíno até ele chegar no asfalto. Né? Então, as velhas histórias, né, dos colonizadores em proporções diferentes, em situações diferentes, mas a gente passou por tudo isso, né, e inicialmente a gente comercializava os suínos vivos, iam para Goiás, ia para Belo Horizonte, Minas Gerais, ou seja, era um transporte de animal vivo aí de distância de até 2.000 quilômetros. Né? Depois começou a surgir aí frigoríficos aqui dentro do estado do Mato Grosso, né? Frigorífico em Rondonópolis, frigorífico em Nova Mutum, né? Frigorífico que na época era Interpop das cooperativas, né? E que começaram a absorver então a produção local. E com o passar do tempo, né, a gente foi aumentando a quantidade de matrizes, aumentando a suinocultura, né? E o Paulo Lucion viu aí a necessidade de estar verticalizando, dar um passo à frente e instalar uma indústria frigorífica, então, para a gente realmente verticalizar toda a nossa cadeia produtiva, uma vez de que a nossa produção de suínos já estava bem robusta e os frigoríficos locais já não conseguiam mais atender um crescimento. Né? Então, para nós crescermos, nós precisávamos realmente também instalar indústria frigorífica. Foi então que começamos a estudar os projetos, viabilidade, enfim, surgiu a ideia do frigorífico Nutribras. E em 2011, né, em julho de 2011, então, iniciamos, né, os abates, foi inaugurado o frigorífico Nutribras, aqui no município de Sorriso, né, e começamos aí abatendo 800 suínos por dia.
mas com uma necessidade de chegar até 1.500 suínos por dia, né, que era algo assim, que era o ponto de equilíbrio para a gente viabilizar a indústria. Então, nós já tínhamos a produção já em andamento para chegar nesse volume, né, e chegamos rapidamente. Então, em 2013, nós já estávamos abatendo aí em torno de 1.700 suínos por dia e já começávamos a industrializar. Já começávamos a ter cortes temperados, alguma coisa de embutido, né, e entrando no mercado aí já com uma marca, né, mostrando realmente o nosso diferencial da questão da pegada de sustentabilidade e o controle de toda a cadeia produtiva, com rastreabilidade de ponta a ponta, né, conseguindo dar rastreabilidade, inclusive, dos ingredientes que a gente usava na ração, né, que produzidos dentro da própria propriedade, e demos andamento aí ao crescimento, tanto da suinocultura como da indústria, né, e hoje o frigorífico Nutibras é um frigorífico que está batendo 2.300 suínos por dia, né, estamos aí trabalhando esse abate em somente um turno, então ele é um frigorífico que ele já está preparado aí para bater 3.000 suínos por dia, temos aí uma capacidade de aumento, né? E estamos hoje aí produzindo em torno de 60.000 toneladas, né, de produto por ano, né? Ou seja, a produção do frigorífico, né, no mix de todos os produtos, a gente fecha aí 60.000 toneladas de produto ano. Maravilha, cara. Números muito expressivos, né, que mostram o tamanho da indústria, né, e essa oportunidade, como você destacou, né, de uma visão empreendedora, né, e focada também na sustentabilidade, esse casamento perfeito que chega a essa realidade atual. Essa quantidade de suínos abatidos hoje de 2.300, com a capacidade para 3.000, né, você disse que trabalha hoje em um turno. Esses animais, eles vêm de onde? São da própria fazenda, de produtores terceiros? Como que funciona? 90% do abate do frigorífico Nutibras hoje vem de fazendas próprias da empresa mesmo, né? Hoje a suinocultura da Nutibras, ela está com 17.000 matrizes em ciclo completo, certo? O ano passado, isso forneceu para o frigorífico 512.000 cevados, certo? O cevado é o chamado o porco gordo, né? Na linguagem popular, como se fosse o boi gordo, né? Nós chamamos do cevado. Qual que é o peso? Nós temos um alvo, né, de abate de 130 quilos de peso vivo, né? Uma média que a gente trabalha aí. E 10% da nossa produção vem de um único produtor que construiu uma granja dedicada a produzir suínos para Nutibras. Então, nós conseguimos, assim, ter um mapeamento e rastreabilidade muito bom de toda a cadeia produtiva, né? Desde os ingredientes da ração, quanto a origem dos animais, o tipo de manejo é tudo padronizado, a genética, a nutrição é tudo padronizado, para que a gente tenha realmente uma regularidade na qualidade dos nossos produtos. Exatamente esse ponto que eu queria chegar, e aí você já traz, né, parte da resposta, que é justamente o motivo disso, né? Então, você buscando uma unidade, uma estabilidade tanto da qualidade do produto com a padronização, tem aí como fornecedor, né, 90% os animais próprios, e aí um único fornecedor, justamente por ter aceitado ou ter nessa parceria seguido, né, estar seguindo as mesmas diretrizes aí. Isso é fundamental, né, quando a gente pensa especialmente no cliente, né? Com certeza, com certeza. Isso dá uniformidade nos animais que vêm para abate, dá garantia de qualidade da produção lá no campo, tanto questões que são importantíssimas para a produção, né, e até certo ponto delicadas, como é a questão do bem-estar animal, né? Existe legislação para seguir, mas o bem-estar animal ele não é só uma questão ética, né? O bem-estar animal ele responde na qualidade da carne lá no final do animal, né? No final da cadeia produtiva. E são questões delicadas para a gente conseguir trabalhar quando você tem vários fornecedores. Então, quando a gente consegue assim limitar o número de fornecedores e seguir um padrão, né, em todas as granjas que fornecem o suíno para a indústria, facilita muito a gente garantir, né, esse padrão de qualidade, uniformidade, garantia de atendimento da necessidade do cliente, né? Hoje, as redes de supermercados, algumas delas nos apresentam exigências que chegam a ser maiores do que exigências para exportação, né? E aí, realmente, a gente tem que mostrar rastreabilidade, né, mostrar compromisso aí com a regularidade dos produtos, né, e manter a qualidade que o cliente dessas redes de supermercados precisa. Então, a gente realmente, com a verticalização e o sistema de fornecimento que nós montamos aqui, a gente consegue atender essas demandas de mercado.
Você sabe que Mato Grosso é referência no circuito de feiras voltadas para o agro, né? Afinal, acontece aqui uma das principais do setor no país, um símbolo da força do campo. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2025 reúne mais de 450 marcas e representantes de 60 países. É o lugar certo para você encontrar o que há de melhor no agronegócio. Vitrines tecnológicas, palestras técnicas, máquinas e veículos de última geração, claro, oportunidades de negócios e muito mais. Veja de perto a força das pessoas que fazem o agro do futuro acontecer agora. Então, já anote e se prepare. De 18 a 21 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso, a força do agro em um só lugar. Realização, Sindicato Rural de Primavera do Leste. Perfeito. Ô Jonas, e aí você falou que no ano passado, me corrija se eu estiver errado, você falou 60 mil toneladas de produtos, né, que foram produzidos aí, né, que saíram da Nutribras. Para onde vão esses produtos, né? Para onde vocês já estão vendendo hoje? A Nutribras tem um foco bem forte no mercado interno. O foco nosso é Brasil, né? Nós exportamos aproximadamente 14%, né, da nossa produção somente, e o restante, o nosso foco é mercado interno. A gente acredita muito no mercado interno, né, e focamos muito nisso. Então, hoje a Nutribras tem algumas praças onde a marca é mais difundida e onde nós estamos mais presentes, né? Hoje a nossa principal presença é na Grande Cuiabá, né, na capital aqui do nosso estado, e obviamente no quintal da nossa casa aqui na região do norte do Mato Grosso, né? Porém a população aqui não é tão grande como a da Grande Cuiabá, então acaba que Cuiabá leva hoje a maior parte do nosso volume de produtos, mas temos também o atendimento a grandes redes de supermercado, né? Vou citar aqui, por exemplo, Pão de Açúcar, Carrefour, que são marcas conhecidas na região sudeste, né? Principalmente São Paulo, que é onde a gente tem também uma presença muito forte, a marca já é bem conhecida. Obviamente que pelo universo de pessoas e de clientes que tem naquela região, não significa muita coisa a nossa produção, mas aonde nós estamos, a gente tem uma presença bem consistente, né? Ou seja, uma recompra bem importante, né? Ou seja, os clientes indo nas lojas realmente procurar o produto Nutribras. Então, por isso nos mantém, né? Apesar de estar longe da nossa indústria, mas a gente mantém uma regularidade e mantemos um mercado bem legal na região sudeste, principalmente São Paulo. Legal, você falou que 14% apenas, né, vão para exportação, porque o foco é o mercado interno. Para quais países vocês vendem hoje? O nosso principal mercado é Hong Kong, né? Hong Kong é um país, assim, bem interessante, porque ele praticamente não produz alimentos, né? Ele importa tudo, é um país das empresas Aztecs, né? Produzem aí bastante eletroeletrônicos com alto valor agregado, e tem lá uma demanda por alimento muito grande e tem demanda por alimento de A a Z, né? Então, em Hong Kong, a gente exporta cortes nobres e também miúdos, né? É um costume, né, do asiático, né, consumir vísceras, né? Então, e miudezas, como a gente fala aí, que é a orelha do porco, a língua, fígado, né? E que a gente faz um volume bem legal, né, para aquele país que tem uma forte demanda, né, para esse tipo de produtos. Maravilha. Vou aproveitar que a gente está falando de mercado e você se destacou ali, e os números mostram isso, né, esse foco maior e essa crença muito grande no potencial do mercado interno, né? Queria que você trouxesse o que é o nosso consumo per capita aproximadamente hoje. Eu sei que ele tem avançado, talvez não na velocidade esperada, mas tem avançado, acho que isso é importante, né, da carne suína. Mas a gente está muito longe ainda de outros países, né? Me fala um pouquinho da tua impressão sobre isso, para onde a gente pode chegar, quais são as expectativas? Exato, nós temos uma expectativa muito grande, né, no consumo do mercado interno, porque o Brasil ainda é um dos poucos países do mundo que tem um consumo de carne bovina muito alto, né? Era até o ano passado, a carne bovina era a carne mais consumida no Brasil, né? E nós temos países aí na Europa que o consumo chega a 56, 58 quilos per capita ano, né? Então, assim, é um consumo bem expressivo de carne suína. E aqui no Brasil, o número do IBGE do fechamento de 2024 foi de 20,5 quilos, né? Então, ainda estamos bem longe dos grandes consumidores de carne suína. Mas, como você falou, acho que é importante nós destacarmos que está ocorrendo a evolução. Então, quando nós inauguramos o frigorífico Nutribras em 2011,
o IBGE falava em 15 quilos per capita, né? Então, assim, a gente vem evoluindo, pode ser que a evolução seja lenta, né? Mas vale lembrar que ainda, principalmente na região nordeste do Brasil, existe muito abate de suíno lá que não está nessa conta do IBGE, porque o IBGE considera o suíno abatido com inspeção, né? Com inspeção de produtos, né? Ou seja, uma inspeção estadual ou inspeção federal. E a gente sabe que a região nordeste do Brasil, principalmente, isso o próprio Ministério da Agricultura já vem trabalhando isso, né? Inclusive incentivando muito o SISB, né? Que é o Sistema de Inspeção Brasileiro, né? Que vai dar oportunidades para o surgimento de indústrias que venham atender essas demandas locais, para a gente também ter um panorama mais concreto do que é realmente o consumo de carne suína no Brasil. Mas eu acho que o que é importante é que a gente está vendo assim que existe uma evolução constante. Cada vez mais o brasileiro está aprendendo a utilizar a carne suína, né? Porque ela é uma carne muito versátil. Você tem a possibilidade tanto de substituir ela em pratos comumente usados com carne bovina, né? Por outro lado, a gente vê que algumas questões culturais levaram ao consumo de carne bovina maior. Vou dar um exemplo aqui. O molho bolonhesa, tão conhecido por todos, né? Utilizado aí no macarrão, a bolonhesa e tal. Originalmente, na Itália, ele era feito com carne suína, né? E aqui no Brasil, então, né, os próprios italianos, né, no início, até um pouco por dificuldade de encontrar carne suína e pela própria cultura da população, adaptaram aí o molho bolonhesa e hoje ele é mais difundido aqui no Brasil com carne bovina, mas é um molho que originalmente ele fica muito melhor, na minha opinião, quando ele é preparado com a carne suína, né? Então, acho que todos esses nuances em relação à culinária vêm sendo explorados, a Associação dos Criadores de Suíno tem investido nisso, tem feito trabalhos bem importantes em relação a isso, e hoje a gente já vem então aí difundindo no mercado aí a substituição da carne bovina, principalmente carne moída bovina, por carne suína moída, né, no salgadinho, do tipo pastelzinho, no molho bolonhesa, enfim, como a praticidade do dia a dia, né? Hoje a gente tem aí a air fry como uma alternativa interessante para as pessoas que buscam uma alimentação rápida aí em casa, né? E a Nutibras mesmo fornece já cortes temperados, porcionados, do tamanho aí que serve duas pessoas, né, de 2 até 3 pessoas, de preparo rápido no air fry, coisa de 40 minutos você tem aí, né, um prato bem dinâmico, um prato saboroso, saudável, enfim. Então eu acredito assim que esse consumo, esse aumento de consumo da carne suína, ele vai continuar sendo constante, né? A gente vai seguir essa constância de crescimento, né? E mediante o potencial que a gente tem de consumo, se nós formos, né, comparar o consumo do Brasil com o consumo de países da Europa, nós podemos dobrar o consumo ainda de carne suína e não vamos chegar ao consumo, né, de países que são mais tradicionais consumidores de carne suína. Então, por isso a gente acredita muito no mercado interno e temos nos empenhado para atender bem os brasileiros, para atender a demanda do Brasil, né? Esse é o nosso foco. Excelente, Jonas. Muito legal, cara, você trazer os números e toda essa análise, né, dessa transformação e do potencial que a gente tem. E aí eu aproveito para te perguntar, utilizando, pode ser esse mesmo período que você tem utilizado, né, de 2011, que é da abertura do frigorífico, para agora, né? Houve essa evolução no consumo per capita de 15 aproximadamente para 20,5 do ano passado, segundo o IBGE. Você já explicou ali que o Nordeste também pode estar subcontabilizado, né, nesse cálculo, né? Mas eu acho que um ponto legal de te ouvir é como que vocês, observando o comportamento do consumidor, você falou dos cortes porcionados, né? Porque hoje você encontra cada vez mais um vasto leque de opções de produtos, né, derivados suínos, ou de carne suína, melhor dizendo, com cortes diferenciados, tamanhos diferenciados, né? Algo que a gente não encontrava normalmente, né, num passado aí não muito distante, né? Como que vocês foram adequando, inclusive na unidade, esse olhar para conseguir também estar presente dessa forma nas prateleiras, nas gôndolas aí, para poder fazer com que isso fique mais atrativo ao consumidor, né, e seja aquela primeira opção na hora que o consumidor está passando com o carrinho ali pelo lado do freezer, principalmente? Então, desde o início da construção da indústria, né, a gente já planejou ter essa condição, né, de ter a desossa da carcaça, de fazer porcionamento, de tirar os diversos tipos de cortes, né, e aí destacando assim, antes de iniciar a construção
O Paulo Lucion visitou vários frigoríficos na Europa, justamente em países que são grandes consumidores de carne suína. Então, já naquele momento, ele já conseguiu visualizar algumas situações que a gente tinha que preparar a planta frigorífica já para o futuro do que seria o consumo da carne suína aqui no Brasil, né? Então, a indústria já foi planejada para ter espaço, né, para instalação de equipamentos, para fazer tempero, para fazer embutidos. Então, está planejado dentro da indústria, né, esses espaços todos para que a gente consiga, então, trabalhar aí os diversos cortes que o suíno nos proporciona. Alguns cortes, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente, eles têm origem justamente nos cortes de bovinos, né, nos cortes tradicional, né, como é o caso da picanha, né, que a gente faz a picanha suína também, já temperada, né, embalada, porcionada, e outros cortes que são cortes mais particulares do suíno, né, como é o caso da panceta, né, que é a barriga, um corte muito saboroso, que tem várias maneiras de você oferecer ele para o consumidor, tanto numa situação do consumidor fazer um petisco, como ser um prato para churrasco, né, como ser um prato para o dia a dia. Então, essa versatilidade da carne suína, muitas vezes nos proporciona, do mesmo tipo de corte, você apresentar ele para o consumidor de várias maneiras, né? A própria costelinha suína, muito apreciada pelo brasileiro, aliás, pelo cidadão do mundo, né? A costelinha suína é muito apreciada, mas ela tem um dinamismo muito grande. Você pode porcionar ela uma configuração para fazer uma costela barbecue, né, no forno e tal, com um certo tamanho, como você pode apresentar ela cortada em tiras, né, para facilitar o uso aí no churrasco, como também você pode apresentar ela num picadinho, né, para fritar, fazer petisco, né, e como você também pode apresentar ela defumada, né, para o uso aí numa feijoada ou até num consumo mais de degustação, né, como também apresentar ela já temperada, né, para ser feita ao forno, para ser feita no air fryer. Então você veja que é do mesmo corte, você tem aí uma gama de oportunidades de oferecer ela para o consumidor. E eu acredito que nesse tipo de trabalho, que a gente tem evoluído muito no consumo da carne suína, né, da gente estar ofertando isso para o consumidor. E aí a gente depende também muito do supermercado entender essa oportunidade, né, e querer fazer, né? Muitas vezes arriscar, né? Colocar lá uma costelinha em tira para o consumidor encontrar já na bandeja e tal e levar para sua casa, né? Não só aquela costela que já vem lá do frigorífico embalado e tal. Mas eu acredito que a carne suína tem esse dinamismo, essa possibilidade, né, de várias formas de apresentar ela para o cliente, e essa evolução se faz necessária. E as indústrias estão se adequando, né? Como eu vinha falando, a Nutribras, ela já nasceu de olho nesse futuro que hoje já é uma realidade. Então, ela já preparou os ambientes da indústria. Mas os frigoríficos mais antigos, né, eles vêm se adequando, vêm ampliando e vêm também criando esses espaços justamente para ter essa condição de atender aí as diversas formas de apresentação do produto para o cliente. Maravilha, cara. É muito legal que você trazendo, inclusive, vários exemplos, né, versáteis aí da costelinha, por exemplo. Isso é legal porque quem está ouvindo, no meu caso, as pessoas que estão também ouvindo você dizer, né, já fica se imaginando como deve ser isso na indústria, né? Olha, vamos tomar a decisão de levar assim, levar assado, né? Vai de acordo com essa pesquisa, com esse resultado, com esse apontamento, né? Vamos testar aqui, vamos testar ali. Isso é muito legal, né? Ver que é algo que está o tempo todo em evolução e que quando você acerta, né, vai em linha com o que o consumidor deseja naquela região, que além de tudo ainda tem isso, né? A gente tem realidades diferentes regionais num país do tamanho do nosso, e aí você consegue realmente dar mais vazão a um produto, muitas vezes utilizando ou destinando a um determinado tipo de uso diferente de em outro estado, né? Mais ou menos por aí. Eu tô divagando muito. Não, é exatamente isso. É complexo, né? É uma leitura de consumo ao mesmo tempo de uma leitura de regionalização, né? Porque em Cuiabá a gente pode ter uma aceitação para vender a costela numa configuração, e lá na Grande São Paulo a venda de costela é outra configuração, né? E isso, assim, também vem de encontro com qual região consome mais picanha, qual região consome mais filé mignon, qual região consome mais a copa lombo, que é um corte muito dinâmico. Eu falo que a hora que as churrascarias aprender a trabalhar com a copa lombo, eles abandonam até a picanha, né? Porque o churrasqueiro ele tem que ser muito ruim para ele errar o ponto da copa lombo, né? Porque assim, é uma carne que ela tá sempre macia, né? E ela tá sempre no ponto.
e ela tem um tamanho parecido com o da picanha, né, um sabor até mais acentuado devido ao marmoreio que tem nela. Então, realmente, assim, também é um corte que tem regiões que ele emplaca e quando a população conhece o corte, ou os restaurantes, churrascarias, enfim, conhecem o corte, né, o consumo dele estoura, né? Então, a gente tem que cuidar porque, assim, copa, lombo e costela não tem para quem quer, né? E, de repente, tem um outro corte que começa a ficar para trás. Então, a indústria tem que estudar uma maneira de apresentar esse outro corte, né, e em qual região apresentar ele para que ele tenha uma aceitação e a gente consiga vender o volume de venda. Porque a gente precisa vender o suíno inteiro, né? O suíno não é só costela, pernil, picanha e lombo, né? A gente precisa vender todo ele. Então, precisa trabalhar a questão do carré, né? Se vende com osso, vende sem osso. Então, realmente, assim, o setor na Nutribras a gente trabalha comercial e marketing junto, né? Justamente porque o marketing precisa fazer a leitura, né, de demanda de produto, de apresentação de produto. O comercial precisa fazer um mix de venda, né, para passar informação para a indústria também, de dizer, olha, esse lombo aqui está grande demais, vamos reduzir, né, vamos fazer um lombo fatiado, vamos deixar o lombo inteiro menor um pouco, né, o filé mignon, vamos apresentar ele de uma maneira diferente. Então, precisa andar muito junto, tanto a industrialização como o setor de comercial e marketing. Maravilha. Só por curiosidade aqui, hoje vocês trabalham com quantas linhas aí de produtos diferentes aí? Hoje a Nutribras tem 172 produtos em linha, né? Vamos dizer assim, não é todo dia que produz os 172 produtos, né? Às vezes a gente está tirando aí, por exemplo, um pernil especial que acaba indo algum outro corte junto dentro daquele pernil, né? Mas tem dias que a gente desmonta esse pernil inteiro, né? E apresenta para o mercado aí vários tipos de corte. Então isso vai de acordo com aquilo que eu te falei, com demanda, né? Com a leitura do que o consumidor está procurando, né? Alguma coisa para exportação, né? Que daí já é uma dinâmica de fazer o corte, de preparar o corte, né, de maneira diferente, enfim, tudo isso tem a ver. Maravilha. Aproveitar que você citou a palavra exportação e aqui vai mercado internacional novamente, mas só para pegar como um gancho de um assunto que até comentamos aqui nos bastidores, né? Essa expectativa de que, de fato, o Mato Grosso venha a ter o reconhecimento da OIE, né, Organização Internacional de Epizotias, Organização da Saúde Animal, né, Mundial da Saúde Animal, de área livre de febre aftosa sem vacinação. Me fala um pouquinho sobre a expectativa tua, né, como profissional, né, médico veterinário, como profissional que está de fato ligado a esse tema e que sabe da importância que isso tem não só para a nossa imagem, mas claro para o nosso acesso cada vez maior a mercados mais exigentes que utilizam, né, a vacinação contra a febre aftosa como uma barreira para a entrada de produtos. Legal, vou falar primeiro, né, de eu aí como médico veterinário, né? Eu acho que realmente uma oportunidade a gente estar participando dessa história, né, e de ter participado da história aí do Mato Grosso com vacina de febre aftosa. Ainda na minha época de faculdade, a gente tendo surtos da doença no estado, né? E hoje a gente vê aí, né, o estado com um amadurecimento muito grande, né? A gente já participou aí de várias discussões, eventos, comitês, né, onde a gente discutia justamente a estrutura da defesa sanitária, fizemos treinamentos de gabinete, juntamente com o INDEA, e hoje a gente vê, assim, algo que lá no início parecia longe, né, e a gente está com a mão na situação. Então, eu falo aqui pela Nutribras que a gente tem aí os colegas do INDEA, a todo momento a gente disponibilizando espaço para eles dentro da estrutura, né, falando diretamente com os colaboradores que estão dentro das granjas de suíno, a gente falando sobre enfermidade, os cuidados que tem que ter para a gente evitar, né? Então, acho que isso é muito legal, a gente como profissional ver tudo isso acontecendo, né? Saber que é preciso da regulação, saber que é necessárias as auditorias, as documentações, os testes de laboratório, né? Os inventários sorológicos, né? A gente está aí ajudando os profissionais de INDEA que estão indo nas propriedades, coletar sangue dos animais, fazendo sorologia, né? A gente ajudando eles na vigilância sanitária. Então, assim, é um momento da história do Mato Grosso muito importante, né, e que a gente sente satisfação em estar fazendo parte disso, né? Eu acho que realmente a gente está a um passo aí, né, de subir vários degraus aí na questão de status sanitário do Mato Grosso perante ao mundo. Ao mesmo tempo, né, a gente fala assim que a gente ter liberdade de oportunidade precisa ter responsabilidade.
Então, assim, nós vamos ter grandes oportunidades, né? E vamos ter a liberdade de comercializar a nossa carne para vários países que hoje a gente tem porta fechada, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma responsabilidade muito maior, né? Porque assim como hoje, se a gente tiver há um tempo atrás, quando nós vacinávamos o rebanho, era muito mais difícil a gente ter um foco de febre aftosa, porque os animais estavam com uma imunização vacinal, né? Hoje, se a gente tiver um foco de febre aftosa, o estrago é muito maior. Nós vamos ter que ser muito eficientes em debelar o foco, em criar um sistema de contenção de doença, né, de eliminação dos animais, de toda a cadeia produtiva aí realmente engrenada e compromissada em resolver um problemão, né? Resolver um problemão. Então, hoje nós temos uma responsabilidade muito maior com a prevenção, né, da febre aftosa. Então, aumentou muito a responsabilidade tanto dos produtores como dos profissionais. Mas, por outro lado, falando já um pouco de mercado, o que vem pela frente é muito bom, muito salutar. Tanto para a carne bovina, que é aí o líder em produção aqui do estado do Mato Grosso, mas para a expansão da suinicultura também vai ser muito importante, né? Porque hoje, querendo ou não, nós estamos limitados. Alguns países, né, a gente não pode solicitar habilitação porque não estamos em área livre de febre aftosa sem vacinação. E vamos ter acesso a esses países que são importantes. Vou dar um exemplo aqui, o Japão, né? O Japão é um importador importante do Brasil, talvez não em volume, mas em qualidade, em produto de valor agregado, né? O que faz toda a diferença, né, para a indústria. Então, esse status sanitário vai ser muito importante, e muito importante, inclusive, para a suinocultura, né? E estamos aí bem ansiosos, né, com a expectativa. Eu acredito aí que nos próximos meses a gente vir a receber a certificação e finalmente ter a liberdade aí para acessar todos os mercados do mundo. Excelente. Só para colocar na mesma página aqui, quem está nos ouvindo, né? Parte aqui de Mato Grosso, né? Rondolândia e partes do município de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína, que fazem parte do bloco 1 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre aftosa, o PNEPFA. Essa parte já foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação lá em 2021, tá? É uma área que estava mais ligada ali com o estado vizinho, por isso essa antecipação naquela região. Todo o restante do estado, ou seja, a maior parte aqui de Mato Grosso, né, já não vacina mais contra a febre aftosa, já foi reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Agricultura como área livre de febre aftosa sem vacinação e aguarda, então, esse reconhecimento junto à OIE, o que há expectativa de que aconteça naquela reunião ordinária, né, que é todo mês de maio, todos os anos nos meses de maio, então há essa expectativa, por isso o Jonas falou aí que quem sabe nos próximos meses a gente consiga receber esse certificado. É isso, né, Jonas? É maio agora, a gente fica naquela torcida. Exatamente. A princípio estão mantendo a data, né? Deve ocorrer no mês de maio novamente. E a expectativa é que nessa reunião anual a gente receba o reconhecimento. É isso aí, vamos trabalhar para isso, vamos torcer, certamente vamos conseguir. E a meta nacional é que em 2026 todo o país seja reconhecido dessa mesma maneira. Muito bacana. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a Agrosol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos rapidamente para um outro tema aqui, a gente vai voltar no tema sustentabilidade que você logo começou falando, porque tem um ponto legal de vocês, a gente até conversou nos bastidores, que é ter sido o primeiro frigorífico, né, que colocou o conceito de autossustentabilidade em prática, né, isso já há alguns anos, claro. Eu queria que você explicasse para a gente, né, o que mostra também um diferencial e esse olhar alinhado sempre com resultados
e com a sustentabilidade? Certo. O conceito de sustentabilidade, ele vem de encontro com o conceito de economia circular. Então, parte da estratégia inicial é da gente ter o tratamento dos dejetos das granjas com biodigestores. Então, é uma tecnologia aí do biodigestor, ela veio realmente agregando muito para a suinocultura, né? E a partir do momento que a gente direciona todos os dejetos, vamos dizer assim, o esgoto das granjas, para ser tratado no biodigestor, né, a gente atende a demanda da legislação ambiental, né, fazendo o tratamento correto desse dejeto, e ao mesmo tempo, aquilo que era um lixo, aquele esgoto, ele vira duas grandes oportunidades, tanto de negócio, né, como de agente incentivador de sustentabilidade, vamos dizer assim, né, que é o biofertilizante, ou seja, é a parte líquida ali, é o lodo do esgoto, né, que passa pelo tratamento biodigestor e vira um adubo orgânico, é um adubo orgânico riquíssimo, né, em nitrogênio, fósforo e potássio, que pode ser usado diretamente na agricultura, né, sobre as plantas, e a gente faz isso nas fazendas da Nutribras, principalmente utilizando o sistema de irrigação, né, o próprio pivô central de irrigação é o equipamento com que a gente aplica o biofertilizante na agricultura, e nas áreas onde não tem os pivôs de irrigação, então a gente utiliza canhões de alto propelido. E assim, então, a gente pratica o uso da aplicação de adubo orgânico na agricultura. E esse adubo orgânico, ele aumenta o estoque de carbono no solo, melhora a fertilidade desse solo, né? E a gente tem médias de produtividade muito mais altas e com um custo mais baixo. E o que é produzido nesse solo? Principalmente o milho, que é o principal ingrediente da ração de suínos. Então, aí que o conceito de sustentabilidade começa a fechar uma economia circular. Ou seja, o milho é produzido lá na agricultura com um adubo que veio da granja de suíno. E a produção desse milho vai para a fábrica de ração e vira um alimento balanceado para o suíno novamente. Então, a gente tem aí dentro de uma mesma propriedade, né, o lixo da atividade final nossa, que é a suinocultura, né, o esgoto da granja de suínos, né, virando adubo orgânico que vai produzir o milho que vai novamente alimentar o suíno que está dentro daquela granja. Então, isso é uma das oportunidades criadas, né, dentro do sistema de sustentabilidade. E a outra oportunidade é com o gás gerado pelos biodigestores. Então, do biodigestor a gente tem dois produtos. O biofertilizante, que vira adubo orgânico para a agricultura. E, por outro lado, nós temos o biogás, né, que ele é um gás com uma concentração bem importante de metano, né, e esse metano é um gás combustível, e com ele a gente, hoje, gera energia elétrica, ou seja, nós utilizamos ele como combustível de motores geradores de energia elétrica, certo? E que também nós já fizemos um protótipo e purificamos esse biogás a ponto dele chegar a biometano. Então, o que é o biometano? O biometano, ele nada mais é do que um biogás purificado e altamente concentrado. Então, assim, a Agência Nacional do Petróleo determinou que, para você ter um biometano, ele tem que ser equivalente ao gás natural veicular, ao GNV. Então, ela determinou que tem que ter no mínimo 93% de metano, né, que tem um máximo de gás carbônico que pode ter nele, um máximo de gás sulfídrico. Então, a gente atendendo essa normativa da ANP, nós podemos utilizar, então, esse gás, que é o biogás purificado, que é o biometano, como combustível veicular, né? E é nesse foco que a gente está trabalhando hoje. Então, a gente tem um projeto em andamento, né, com potencial de produzir aí 30 mil metros cúbicos de biometano por dia. Então, só para você ter uma ideia disso, Patrone, o próprio Ministério de Minas e Energia fez os estudos e ele mostra que, em potencial calorífico, 1 metro cúbico de biometano é o equivalente a 1 litro de diesel. Ou seja, se o caminhão, onde ele consome 1 litro de diesel, ele vai consumir 1 metro cúbico de biometano. Então, a fazenda da Nutribras, onde a gente tem as principais granjas produtoras de suíno, nós temos lá um potencial para produzir o equivalente a 30 mil litros de diesel por dia em biometano. Então, realmente, assim, é um potencial muito grande,
né? É um projeto complexo, né? Nós vamos fazer em torno de 22 quilômetros de gasoduto, né? Para a gente conseguir centralizar todo o gás de todas as granjas em uma usina de purificação e lá então a gente poder produzir aí o biometano para uso veicular. Mas, sem dúvida alguma, é um agente de sustentabilidade muito diferenciado, que é o gás produzido através dos biodigestores da suinocultura. Então, assim, é o combustível considerado o menos emissor de carbono para o meio ambiente. Então, assim, o biometano, ele ainda tem uma pegada de carbono maior que o próprio etanol, que é considerado aí um dos combustíveis mais limpos, né, de fonte renovável existente hoje. E, então, assim, essa é realmente, né, a grande oportunidade que a gente tem aí com a suinocultura, né, em termos de sustentabilidade. Excelente, cara. Muito bacana você trazer também esse tema, né, do protótipo que vocês desenvolveram, né? Então, o primeiro caminhão movido a biometano suíno foi em 2021, quando vocês fizeram esses primeiros testes, lançaram esse protótipo, e agora estão nessa fase, de fato, de angariar recursos, né, para esse investimento. E você falou da complexidade, inclusive, de instalar aí como você utilizou o termo ali, dos 22 quilômetros de... É um gasoduto mesmo, né? É um gasoduto mesmo, né? É um gasoduto mesmo. A diferença é que, assim, a diferença, por exemplo, do gasoduto Brasil-Bolívia, o que a gente vai montar, é que o gasoduto Brasil-Bolívia, ele já vem com o GNV, né, ali pressurizado e seco, né, e o gasoduto que nós vamos montar, na verdade, o que vai estar passando por dentro dele é o biogás, então ele ainda tem um pouco de umidade e ele não passou por purificação. Então nós vamos usar esse gasoduto, né, ou seja, um biogasoduto, né, para a gente transportar o biogás para uma usina de tratamento e purificação e então produzir o biometano. Em que fase está essa captação de recursos? Vocês acham que conseguem colocar em prática quando aí? Só para a gente ter uma expectativa. O nosso objetivo, nossa meta é justamente agora no ano de 2026 a gente iniciar esse projeto, né? A gente já vem trabalhando nele há um bom tempo, não é um investimento pequeno, mas a gente tem aí agentes do mercado financeiro que já se interessaram pelo projeto, né? E a gente está nas tratativas aí de definir as condições e ainda este ano a gente deve iniciar aí a implantação do projeto. Muito bacana. E aqui só para deixar de curiosidade para quem gostou desse ponto em especial também da entrevista, né, falando sobre biometano, eu até falei com o Jonas aqui, eu me recordei de um episódio do podcast, que é o episódio número 116, você que nos acompanha pode procurar na playlist, 116, Ecossistema Biometanos, foi um bate-papo com Antonello Moscatelli. O tema foi a tecnologia que transforma fazendas em fábricas de energia limpa e combustível renovável para tratores e caminhões, falando justamente, né, o Antonello, que é um italiano lá de Milão e que trabalha nessa área, inclusive desenvolvendo ali, né, motores, né, para o ecossistema biometano. Tá bem legal o bate-papo, né? Ele vem de uma marca muito famosa de tratores no mundo inteiro, muito utilizado no Brasil, e trouxe esse tema focado em foco no bate-papo, então, do episódio 116. Jonas, vamos seguir aqui, a gente vai para nossa reta final, cara. Pô, o tempo passou voando aqui, porque tem muita informação legal nesse bate-papo, muito bacana mesmo. Mas aí, cara, a gente chega na reta final e se você nos ouve, você sabe mais ou menos que vem umas 3 perguntinhas aí. A primeira, a segunda e a terceira são bem tranquilas, mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, cara, que pergunta você, Jonas Stefanello, gostaria de ter que responder um dia, tá? Que alguém chegasse pra você e te perguntasse tal, você, pô, isso daí eu queria que realmente alguém tivesse me feito essa pergunta, nunca tinha me feito. Esse é o momento para você pensar nessa pergunta que você quer ter que responder um dia. Vamos lá. Talvez tenha mais do que uma, mas a principal era justamente perguntar o porquê que o brasileiro ainda não consome mais carne suína, né? E essa pergunta eu gosto que façam ela para mim. Algumas vezes já fizeram, e inclusive pessoas com instrução, né? Vou dar exemplo aqui, a professora da minha filha, né? Assim, pô, você fala, né, tantas características daí da carne suína e tal, da maneira com que produz o suíno, e por que o brasileiro não consome mais carne suína do que ele consome hoje, né? Então, realmente, a gente passou por um período da nossa história onde equivocadamente, né, se disseminou a informação de que a carne suína produzia lá o famoso bicho da cabeça, né, que um verme que vai para o cérebro e tantas pessoas aí estão com sequelas, né, pessoas que passaram por situações de ter que fazer cirurgia e tal, devido aí ao ciclo errático, né, da tênia, né, e de ter a larva, né, o ovo da tênia instalado no cérebro, causando lesão, tudo mais, e criou-se um conceito de quê? Porque o porco, né, era sujo e tal, e o pessoal fazia lá linguiça, salame, né, principalmente o salame, né, que
aí veio a origem, né, de tantas pessoas com o tal do bicho na cabeça, né, que é um verme, e que eu acredito que atrapalhou muito o consumo de carne suína aqui no Brasil. Então, acho que esse foi um dos aspectos mais importantes, né, e aí levou uma série de coisas. Primeiramente, que assim, o suíno só vai ter, né, o verme se o próprio homem for porco, certo? Porque ele só vai adquirir o verme se ele comer fezes de humano, certo? Então, o problema não é do suíno, o problema é do homem, né? Se ele não tiver um sistema de saneamento, de higiene, e o suíno não tiver acesso às fezes do homem, esse suíno jamais vai ter o verme, né? E por outro lado, assim, o próprio suíno, ele não vai ter o ovo na carne dele que a gente vai consumir. Na verdade, a principal forma, e aí a gente tem alguns depoimentos, inclusive, nós tínhamos um depoimento de um médico que era vegetariano e que adquiriu, né, a larva da tênia e teve problema no cérebro e tudo mais, né, que provavelmente ele adquiriu comendo salada, né? Ele comeu o ovo da tênia, então, na salada, e aí sim ela faz o ciclo errático, né, e vai causar doença no homem. Então, eu acredito que essa leitura errada de que o porco é o responsável, né, por tal larva de verme na cabeça, eu acho que é algo que atrapalhou muito o consumo da carne suína, né, e que a gente tem aí uma responsabilidade de levar a informação correta, né, e aí para dentro das escolas, né, e os próprios médicos também passando a informação correta, né, sobre a situação, né, e a gente falar, mostrar a verdade para a população. Então, isso eu acho que é um ponto, e o outro ponto foi que, originalmente, a cadeia produtiva do suíno, na minha opinião, tá, patrônio, teve um equívoco, um erro de estratégia, lá na década de 80, quando quiseram fazer a carne de porco imitar a carne de frango, certo? Então, assim, emagreceram o suíno. Então, assim, tradicionalmente, a carne suína, né, ela tem o seu sabor devido à gordura, né? E não é uma gordura exagerada, é uma gordura equilibrada, se a gente for comparar com as outras espécies aí, como o boi, por exemplo, e isso dá sabor para a carne, dá maciez, e na época a cadeia produtiva entendeu que o que ia virar moda e era importante a gente ter a carne suína mais branca possível para ficar parecendo com a carne de frango. E com isso, essa carne perdeu sabor, ficou mais difícil de você preparar ela, para ela não ficar dura, e o consumidor também, que gostava da carne de suíno, começou a desistir um pouco do consumo, porque ela perdeu sabor, né? Principalmente sabor e maciez. Então, de uns anos para cá, a gente tem retomado essa discussão de qualidade de carne suína, trazendo aí raças de suíno, que eu vou dar uns destaque, porque a gente acredita muito nisso, temos trabalhado isso, né? Por exemplo, a introdução novamente da raça Duroc, né? Nos cruzamentos de suíno, que é chamado aí o Angus da suinocultura, né? Todo mundo conhece a carne do boi Angus, dizendo como uma carne mais saborosa, né? Mais macia. Então, o Duroc, ele vem trazendo essa característica, e muitas das agroindústrias do Brasil, e aí a Nutribras tem focado muito nisso, em realmente levar para o consumidor uma carne com uma qualidade melhor, em termos de sabor, coloração, e maciez. Então, acho que a pergunta eu respondo ela, né? Com esses dois caminhos, né? Uma questão cultural, né? Que o porco foi vítima aí de uma fake news sobre o bicho na cabeça, e o outro que foi um erro estratégico da nossa cadeia produtiva, e que nós viemos corrigindo aí já há uns 10 anos para cá, e que eu acredito que cada vez mais a gente vai levar mais qualidade para o consumidor, e isso também vai incentivar o consumo da carne suína. Excelente, cara. Excelentes abordagens aqui, até para que as pessoas tenham essa informação, se lembrem, né, de fato, para até disseminar a informação correta quando ouvir, porque vira e mexe a gente ouve, justamente quando você lembrou aí da situação da tênia, né, a gente ouve o mesmo preconceito equivocado, né? Então fica aqui mais uma possibilidade para que as pessoas também ajam de maneira a elucidar, né, as dúvidas quanto a isso, né, e levar um pouco dessa explicação. E se não conseguir falar exatamente como você falou, põe lá o pedacinho do episódio para ouvir, porque é muito bacana levar conhecimento e informação correta. Jonas, a segunda pergunta é mais tranquila, cara, uma curiosidade sobre você. Algo que as pessoas só mais próximas saibam. Vamos lá, vamos dividir com a gente aqui. Bom, sou pai de 3 meninas, né? Já se encaminhando aí para o mundo profissional, uma delas querendo ser médica. E assim, sou muito ligado à questão de família. Acredito muito que a base da sociedade, né, e de um país que queira se desenvolver e queira ser uma grande nação, realmente é a família, né? E eu ocupo boa parte do meu tempo livre aí, me dedicando a ações aí ao fortalecimento das famílias,
né, orientação aos jovens. Eu acho que é uma contribuição aí importante para a gente, né, que a gente deva deixar aí para a sociedade. Maravilha, maravilha. E o pessoal quiser, então, te encontrar, você tá nas redes sociais, cara, tá LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, tem algum lugar que o pessoal te ache para bater um papo contigo aí virtualmente? Estamos lá, estamos no LinkedIn e Instagram. Não dou conta de cuidar de todas as redes sociais que tem por aí, né, mas a gente usa bastante aí o Instagram, o LinkedIn, né, principalmente contato com os profissionais. Estamos à disposição, né, para estar contribuindo aí no que for necessário. E te acha lá como tá lá, tá? Jonas Stefanello mesmo? Jonas Stefanello mesmo. Digita lá que vai achar no LinkedIn, no Instagram aí. A gente vai estar por lá. Se não, procura o da Nutibras Alimentos, que eu vou estar em algum lugar lá, ou dando entrevista, ou dando uma opinião, ou participando de alguma coisa lá, junto com a turma toda. Maravilha. Jonas, cara, quero te agradecer. Foi um bate-papo, como eu disse, que passou muito rápido aqui, porque você, acima de tudo, além da simpatia, da tranquilidade para falar, tem uma característica que eu gosto muito, que é ser muito didático, né? Então, trazer informação sem o lero-lero, como a gente costuma dizer, né? Trazer a informação coerente, precisa e que te leva realmente a entender toda a complexidade dessa cadeia, todas as oportunidades e por que ela é uma potência que tem crescido cada vez mais, né? Também sou testemunha da evolução per capita desse consumo, né? Pelo período, inclusive, que você mencionou, e acredito muito que a gente vai dar saltos cada vez maiores, né? Não só pela toda a qualidade, todo o trabalho que é desenvolvido, mas pelo sabor, né? A carne suína, ela é especial realmente. O que não significa que as outras também não sejam, para que não gere nenhum tipo de problema essa minha fala aqui. Exatamente. Tem que cuidar para não gerar ciúme, né? Mas eu acredito que, assim, há espaço para todos, né? E vai ter esse espaço sempre. E não podemos olhar só para o nosso umbigo, né? Não podemos olhar aqui para o nosso quintal de casa. O foco nosso da Nutibras é o mercado interno, mas vale lembrar que o mundo está carente por alimentos, né? A gente tem visto aí a Europa, principalmente, passando por sérias dificuldades, inclusive com as leis criadas por eles mesmos, né, limitando a produção de alimentos, e que é uma região em que agora nós, adquirindo o status de livre de febre aftosa sem vacinação, também teremos as portas abertas, né, para a proteína, tanto do boi como do suíno, né, para aqueles países e que não só a Europa, mas os países da Ásia aí crescendo muito e precisando de alimento, né? Então, com certeza tem espaço para todo mundo. O frango vai crescer a produção, o bovino vai cada vez mais aumentar a sua eficiência e vai pelo menos continuar a produção do jeito que está hoje, utilizando menos áreas, enfim, né, agregando em qualidade. E o suíno também vai crescer muito, principalmente aqui no nosso querido Mato Grosso. E com certeza tem espaço para todas as carnes aí, para alimentar esse mundo aí. Maravilha, meu querido. Obrigado pela participação mais uma vez. Só para deixar claro, na minha churrasqueira sempre tem as 3 carnes, 3 proteínas. Estou devendo um pouquinho o pessoal do peixe aí que não tem usado muito no churrasco, mas frango, carne bovina e carne suína tem sempre por aqui. Então, assim a gente agrada a todos e consome muito bem a nossa proteína animal. Cara, obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Foi uma honra recebê-lo aqui, viu? Legal, obrigado, Patrone. A gente que agradece aí a oportunidade, né? Como te falei no início, né, você tem contribuído muito para a comunicação do agro, isso é muito importante. Faço votos aí que você continue, né, galgando o sucesso aí na sua carreira profissional e contribuindo para a comunicação do agro, e me coloco à sua disposição aqui, se puder contribuir com outro assunto, enfim, estou à disposição. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.